forem confirmados com Covid-19. O período mínimo de afastamento é de 14 dias. A empresa também deverá realizar testes em todos os trabalhadores, diretos e terceirizados, até sexta-feira. Em caso de descumprimento dessa determinação, a multa diária é de R$30 mil. Para as demais decisões, a multa é de R$2 mil. A empresa também terá que manter uma rotina de testes periódicos para quem atua em postos compartilhados. A JBS ainda não se pronunciou sobre a decisão. Para a Rádio Gaúcha, Matheus Ferraz. A gasolina está mais cara e deve ter novo reajuste nos próximos dias no Rio Grande do Sul. O preço da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras foi reajustado em 5% na média na última sexta-feira e o repasse já chegou nos postos no início desta semana. Segundo o Neco Argenta, dono do Grupo Sim, que tem dezenas de postos de combustíveis no sul do Brasil, o litro subiu 60 centavos em média nas bombas no último mês. O preço médio no Rio Grande do Sul, segundo a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, está em R$ 3,95. Há um mês, custava R$ 3,79. A gasolina deve ficar ainda mais cara por causa do preço de pauta para cálculo do ICMS. A estimativa é que nas bombas o impacto seja de cerca de 3 centavos. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. 12h07, 12h07, boa tarde. Estamos iniciando Rota na sua segunda edição, neste 24 de junho, quarta-feira, dia das empresas gráficas, dia de São João e dia internacional do leite. A frase de hoje é de Confúcio: escolha o trabalho de que gostas e não terás de trabalhar um único dia em tua vida. O tempo é bom, a temperatura 26 graus aqui nos estúdios da Minuano Andradas 186. Destaques dessa edição: Secretaria Municipal de Educação tem hoje um déficit de 272 servidores. Câmara de Vereadores fará devolução à Prefeitura de R$200 mil para a compra de testes rápidos para a Covid-19. Plano Safra, Emater informa que o primeiro passo é o cadastramento junto à agência bancária.
Destaques do Jornal 0 Hora. Banco Central anuncia crédito com potencial de 127 bilhões de reais a pequenas empresas. Senadores aprovam mudança na data das eleições para 15 e 29 de novembro. Correio do Povo, proposta do TSE quer incluir postura na gestão da saúde na análise das contas de prefeituras. Polícia Federal quer saber se Queiroz pediu acesso à investigação sigilosa e relatório do COAF. Jornal do Comércio. Senado aprova texto que permite adiar as eleições. Comércio de Porto Alegre volta a fechar as portas a partir de hoje. Todas essas informações nos jornais. 12h08:30, destaques do site da Minuano, www.minuanofm.com.br, desta quarta-feira. Detran RS esclarece, não há multa de trânsito por dirigir sem máscara. Gafanhotos devem desviar para o Uruguai. Frente fria avança provocando chuva na fronteira oeste. Senado aprova adiamento das eleições municipais de 2020 para 15 de novembro. Prejuízos com a seca representam 7,36% do PIB do Rio Grande do Sul, diz a Farsul. Coronavírus, dos 36 casos, 17 estão recuperados em Alegrete. Alegrete, Câmara vai devolver R$200 mil para a Prefeitura. 2 casos de coronavírus nesta terça-feira em Alegrete. Essas informações no site da Minuano, www.minuanofm.com.br. Estamos para a Agenda Remates comunica que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. Agora são 12h09:30. Vamos com a primeira pauta do Rota em sua segunda edição desta quarta-feira, 24 de junho, dia de São João. A secretária de Educação, Esporte e Lazer do município, professora Márcia Dornelles, fala sobre a perspectiva do retorno às aulas na área do ensino municipal. Ela relata que, se as aulas reiniciassem hoje, o município teria um déficit de 272 servidores na área da educação. Por enquanto, permanece a mesma situação. O governo federal lançou uma portaria, mas é só para o ensino superior, até muitos já divulgaram como se fosse para o fundamental, de que as aulas não presenciais iriam até o final do ano. Não é o nosso caso de ensino fundamental, em qualquer uma das redes. Por enquanto não há nada definido neste sentido. Nós, enquanto secretaria, estamos fazendo a organização do Comitê Operacional para Assuntos de Emergência em Saúde para a Educação. Hoje, às 14 horas, temos uma reunião com o grupo, através do Google Meet, para tratar da organização do referido comitê e do regulamento que ele vai gerenciar as ações das escolas, das redes municipais e particulares e confessionais do município de Alegrete, uma vez que as estaduais ficam ligadas diretamente à 10ª CRE. Então, hoje, 14 horas, nós estaremos fazendo esta reunião e, a partir daí, sairá o documento que nós teremos que divulgar para toda a comunidade escolar e comunidade alegretense no que se refere às ações das escolas nesse momento. A própria governadora recuou no sentido de começar agora em julho. Nós também já estávamos com o propósito de não começar mais fortemente agora. A nossa percepção enquanto secretaria e do próprio prefeito Márcio é de que, enquanto a Alegrete não estiver com a sua curva, vamos dizer assim, estabilizada, nós não começarmos as aulas presenciais. Por uma questão de segurança, por uma questão de deslocamento, principalmente dos nossos alunos das escolas do campo e até daqui das escolas da cidade, porque se deslocam, às vezes, não tão próximo da sua residência nos bairros, e o período de frio permanece normalmente até meados de agosto. Com isso, nós estaremos trabalhando com as atividades não presenciais, de forma física, agora essa primeira demanda que estaremos entregando a partir da semana que vem, e talvez via alguma plataforma para aqueles alunos que possuem na segunda entrega lá em julho, quando o fizer. Digo talvez, porque, como falei anteriormente, faremos uma pesquisa a partir da semana que vem com os pais sobre aquela presença na residência de um aparelho que tenha condições de receber material, ou um celular com acesso à internet, ou um computador,
e esses alunos receberiam dessa forma. Os outros permanecerão recebendo material físico até que tenhamos uma definição. Se nós tivéssemos que voltar hoje, por exemplo, teríamos um déficit muito grande. Lá em final de abril, início de maio, quando fizemos a pesquisa junto à rede, eram 264 profissionais, de professores a atendentes, merendeiros, etc., que não poderiam retornar porque pertencem a algum tipo de grupo de risco. Hoje nós estamos em 272, porque alguns, como tu disseste, se aposentaram neste período, outros, problemas de saúde, né, aumentaram, entraram com atestado, porém é um fluxo muito variável, porque tem profissionais que estão voltando de algum tipo de licença, mas mesmo assim teríamos esse déficit muito grande. A ideia é, quando retornarmos, fazer toda uma reaglutinação. Já existia um estudo pronto para se começássemos em agosto, porém agora estamos deixando se aproximar mais, porque, como eu disse, varia muito a posição do quadro. Então, para nós modificarmos aquele estudo inicial, vamos aguardar ainda a aproximação de uma possibilidade de retorno às atividades letivas. 12h14 Essa foi a participação da professora Márcia Dornelles, secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vamos com o Minuto do Esporte, Giovanni Freitas. E o Minuto do Esporte aqui na Minuano tem oferecimento da CAL Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira. CAL Centro Comercial, Davi Nabarro 90 e Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete, na Avenida Tiaraju, bairro São Pastor. E Padaria Dom Fernando, uma família trabalhando para você diariamente. A padaria abre a partir das 7h da manhã, daqui a pouquinho. Importante aí que lá você faz a sua encomenda, e na Barão do Cerro, Barão do Amazonas 514. O Marcelo e a dona Juliana estão aguardando a você. O Instituto Toninho Fagundes realiza Assembleia Geral Ordinária, e o presidente do Instituto, o desportista Toninho Fagundes, comunica que hoje, dia 24, vai realizar uma assembleia na sede do Flamengo, na rua Marise Barros 292. Primeira chamada 19h, segunda chamada 19h30. Na ordem do dia, aprovação, discussão e aprovação do balanço financeiro gestão 2016-2020. A eleição também e posta a nova diretoria da Fundação Toninho Fagundes para 2020-2024. Toninho Fagundes informa que na Assembleia de hoje será obedecido todo o protocolo de prevenção à Covid. Será obrigatório o uso de máscaras e também a proteção e também o distanciamento entre os participantes da reunião. Esportes em todas as modalidades marcam 101 dias sem atividades. Nessa quarta-feira, tradicionalmente era dia de esporte, em especial o futebol. Diante do momento, além do futebol, o basquete, o futsal, o vôlei, o judô, o jiu-jitsu, ginásticas, handebol, entre os outros esportes coletivos, completam 101 dias sem competições. O esporte profissional é um que sofre mais em razão dos custos para se manter. Campeonato do Rio de Janeiro tem mais um novo capítulo nessa semana. Se não bastasse o Fluminense e o Botafogo entrarem na justiça, agora a Federação Carioca exigiu que a vigilância sanitária fosse visitar todos os CTs de todos os 7 clubes grandes lá do Rio de Janeiro para dar continuidade no campeonato. Juventude de Caxias tem um jogador com um teste da Covid positivo. Ao retornar aos treinos, o Juventude realizou teste em todo o grupo de jogadores. Um atleta que estava no Paraná teve seu teste da Covid, resultado positivo. O atleta, que é volante, vai ficar em quarentena até que haja a possibilidade de voltar aos treinos sem contágio. Essa informação foi trazida lá pela imprensa de Caxias do Sul. Problemas financeiros começam a preocupar direções de Grêmio Internacional. Parados os jogos oficiais há mais de 100 dias, a dupla granal já começa a se preocupar com os compromissos futuros. O Inter deve pagar os salários de maio até o final do mês, informou a direção colorada. Já o Grêmio negociou com os atletas pagar parte dos salários em 2021. No início do mês, foi acertada uma redução de 25% dos vencimentos.
E a última informação aqui do esporte, em Santa Catarina, o Avaí faz pedidos à Federação Catarinense. Com a volta dos campeonatos marcados para daqui a uma semana, a direção do Avaí fez 2 pedidos. O primeiro, que os jogos da equipe fossem todos eles marcados para o estádio da Ressacada. Se não for possível, o time do Avaí pede para que seja homologado como campeão catarinense da temporada de 2020. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da CAL Centro Comercial, maior centro de compras da Fronteira Oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. CAL Centro Comercial, da Vicana Barro 90. E Barril Ferreaço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Alegrete, na Avenida Tiaraju, bairro São Pasto. E Padaria Dom Fernando, uma família trabalhando diariamente para você. Padaria Fernando, a partir das 7 horas da manhã. Biscoitos novinhos à sua disposição. Aceitamos encomendas. Barão do Amazonas, 514. O esporte aqui na Minuano, pelo repórter Giovanni Freitas. 12h19, Rota 97 em sua segunda edição para a Agenda Remates, que comunica que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. Vamos agora com o Expresso de Notícias. José Augusto Vargas. Olá, boa tarde. Expresso de Notícias, edição deste 24 de junho. O Ministério Público do Trabalho informou que subiu para 32 o número de plantas frigoríficas aqui no Rio Grande do Sul com trabalhadores infectados pelo coronavírus. Até o momento, 4.500 trabalhadores tiveram teste positivo para o Covid-19, o que representa cerca de 1/4 dos 20 mil contaminados citados no boletim oficial da Secretaria Estadual da Saúde. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto principal de um projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as propostas está a ampliação da validade da CNH de 5 para 10 anos e uma escala de pontuações para a suspensão da carteira, além dos 20 pontos adotados hoje. A equipe econômica avalia prorrogar o auxílio emergencial, fixando uma espécie de transição no valor do benefício até que ele chegue ao seu fim. Entre as alternativas em estudo está a possibilidade de pagar mais 3 parcelas em valores decrescentes de 500 em julho, 400 em agosto e 300 em setembro. O Banco Central determinou que Visa e Mastercard suspendam o início das atividades ou cessem imediatamente o uso do aplicativo WhatsApp para a iniciação de pagamentos e transferências. Por meio de nota, o Banco Central esclarece que uma nova solução de pagamentos depende de prévia autorização. O governo do estado publicou nesta quinta uma portaria para a reabertura de escolas em meio à pandemia do novo coronavírus. O documento prevê que as instituições de ensino deverão criar um plano de contingência para a prevenção, monitoramento e controle do novo coronavírus. Esse estágio integra a etapa 1 de um planejamento de retorno gradual às escolas, que deve ser concluído integralmente apenas em setembro. Estaremos de volta amanhã com mais um Expresso de Notícias. 12h21, 12h21, tempo bom, temperatura 26 graus em nossos estúdios, na Andrades 86, centro de Alegrete, Rádio Minuano FM, 34 anos. O nosso ouvinte, o Alceu, residente aqui na Doutor Quintana, ele encontrou entre a Visconde Tamandaré, Barão do Amazonas, uma dentadura. Ele disse que é uma dentadura que estava dentro de um recipiente plástico, novinha em folha, segundo o Alceu. Quem perdeu essa dentadura, por gentileza, entrar em contato pelo 999 26 12 18. Vamos repetir aqui o telefone do Alceu, que encontrou essa dentadura. 999 26 12 18. 999 26 12 18. 12h22. Já voltamos. 97,5. Em tempo de pandemia, ajudar os mais necessitados é uma questão de justiça. O Ministério Público promove de 8 a 26 de junho a campanha Todos por Alegrete contra o Coronavírus. Uma iniciativa dos promotores de justiça de Alegrete com a participação dos meios de comunicação da cidade. Doações de alimentos e produtos de higiene na promotoria pública e nas rádios Minuano, Nativa, Sentinela e Alegrete. Apoio Minuano FM.
A Esco GT todos os dias terá novidades para você. Mudanças em condições de pagamento, seguro de gerador fotovoltaico, financiamento e muito mais. Aproveite a queda de preços e invista em energia solar. Entre em contato com um de nossos consultores ou acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec, ou acesse www.escogd.com.br. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fica aqui, fica minuano. 12h24, 12h24. Ronda policial aqui no Rota, segunda edição. Na madrugada de quarta-feira, hoje, portanto, um veículo Fiesta Sedan pegou fogo em via pública no bairro Cepete Araju. O carro ficou totalmente destruído. Não houve feridos. Na noite de terça, uma mulher e um menino de 1 ano e 13 meses ficaram feridos ao chocarem a bicicleta em que estavam com a porta de um veículo. A condutora de uma caminhonete não percebeu a proximidade da ciclista e abriu a porta, o que provocou o acidente. A mulher que provocou esse acidente não prestou atendimento. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de R$116 mil ocultos no tanque de combustível de um carro com placas de Uruguaiana. A ocorrência foi na BR-290 e o dinheiro estava sendo transportado por 2 homens no tanque de combustível de um automóvel Space Fox. Os indivíduos, um de 29 e outro de 45 anos, foram encaminhados com a quantia apreendida à Delegacia de Polícia de Alegrete. 12h25, 12h25, estamos para a Agenda Remates. Comunica que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. 12h25, participação do presidente do Legislativo Municipal, vereador Moisés Fontoura, que fala sobre a devolução de R$200 mil por parte da Câmara de Vereadores para a Prefeitura, que serão investidos na compra de testes rápidos. Ele dá mais detalhes. Vereador Moisés Fontoura, presidente do Legislativo Municipal. Nós, de comum acordo, com todos o conjunto de vereadores da casa, também fruto de um auxílio na questão das orientações, de algumas restrições, em função do combate ao coronavírus, das precauções, fizemos então uma proposta e foi prontamente aceita por esta casa aqui, para que se antecipe aí a devolução de R$200 mil, 100 mil que serão utilizados para a aquisição de testes rápidos, os PCRs, e 100 mil para ajudar no custeio lá dos profissionais que estão envolvidos naquela ala que cuida dos pacientes, trata dos pacientes com sintomas ou com casos confirmados do coronavírus. Importante ação de todo, como eu disse, de todo o conjunto de vereadores, não só os vereadores, mas também os servidores do Poder Legislativo, tendo em vista que todos estão aqui dando a sua contribuição na questão principalmente da economicidade, e isso é um fato positivo, porque mesmo com algumas restrições devido às orientações e decretos, tanto decreto estadual como orientações a nível do Ministério da Saúde e também decreto municipal, a Câmara continua dando a sua contribuição, cumprindo o seu papel, fazendo as suas atividades, mesmo que de forma restrita, mas
dando, né, uma resposta aí à comunidade, participando sim dessa luta que é incansável, né, e é de todos, principalmente buscando o interesse da nossa comunidade. Então, nós comunicamos o prefeito Márcio Amaral, né, de que o Poder Legislativo faria essa devolução. Temos certeza aí que esses testes aí que chegarão aí em seguida poderão ser utilizados, né, segundo a própria secretária Bianca nos informou, né, será utilizado com os profissionais, primeiramente com os profissionais da área de saúde, né, e também, né, depois por determinações técnicas, aí eles estarão vendo, né, de que forma irá ser conduzido esses testes para outros grupos aí da nossa comunidade. Sessões continuam online e com apreciação de projetos importantes, né? Na próxima quinta-feira agora a gente tem o projeto do RPPS e também o projeto do transporte público de passageiros no município de Alegrete. 2 projetos vão estar na ordem do dia da próxima quinta-feira. Esse é o presidente do Legislativo Municipal, o vereador Moisés Fontoura. 12h28 mais uma vez reforçamos aqui a informação, nos passado aqui pelo Alceu Antunes. Ele achou uma dentadura nova, segundo ele, dentro de um recipiente plástico. Essa dentadura, segundo o Alceu, está novinha em folha. E o telefone para contato é o 999-26-1218. Vamos repetir aí. Quem perdeu essa dentadura na Visconde Tamandaré com a Barão do Amazonas, foi encontrado pelo Alceu, é só ligar 999-26-1218. Repetindo, 999-26-1218. 12h29, 12h29. Vamos trazer agora a participação do chefe de escritório da Ascar Emater em Alegrete, o Carlos Eduardo Soreta Garay, que traz informações sobre procedimentos para ingresso no Plano Safra 2021. Primeira coisa é que o produtor mantenha o seu cadastro nos agentes bancários sempre em dia. Isso é muito importante, porque no momento que o produtor mantém seu cadastro em dia, facilita muito na hora da operação de crédito. Nós temos agora, a partir de 1º de julho, a partir da próxima quarta-feira, o novo Plano Safra 2020-21. Parece estranho, mas já estamos falando em 21. Então, o que acontece? Vai haver umas alterações, né, nas taxas de juros, principalmente. Os produtores nossos assistidos aqui, que trabalham basicamente com o Pronaf, né, vai ter um aporte significativo mais de recursos, e as linhas de crédito deu uma melhorada. Aquele produtor rural que tem a sua condição de posse de terra lá na propriedade rural, ou ele arrenda ou ele tem a área, ele reside na propriedade, ele tem área de até 112 hectares, uma renda bruta de até 415 mil reais ano, ele se enquadra no Pronaf e ele pode pegar recursos entre 2,75% e 4% ao ano. Isso é muito importante. Esses juros eles estavam fixos entre 3 e 4,6%, então agora ele varia entre 2,75% e 4%. Isso é bastante importante. Então o produtor vai haver uma redução nos recursos, e isso é importante para que o produtor possa acessar esses recursos nesse período de dificuldade. Então, o produtor rural que tiver interesse em investir na sua propriedade com juros mais baixos, a hora é agora, a partir de 1º de julho, com o novo Plano Safra 2020-21. Claro que temos algumas exigências. O produtor que é do Pronaf sabe qual é a exigência do Pronaf, mas é importante que o produtor tenha o seu cadastro em dia na agência bancária. Por quê? Porque facilita na hora de acessar esse recurso. Principalmente a questão da DAP, né, a declaração de enquadramento, ele no Pronaf, ele tem que estar com os seus cadastros de arrendamento ou de área própria, as matrículas tudo em dia lá no banco, o endereço, o telefone, principalmente a questão do cadastro ambiental rural, que desde o início do ano passado é exigido. Todas as linhas de crédito estão exigindo que o produtor tenha o seu recibo do cadastro ambiental rural. A questão do uso da água, a dispensa ou não da outorga, então tem que fazer o CIOUT, sistema de outorga, também, e também fazer um mapinha com o croquis de acesso à propriedade. Aqueles produtores que são assistidos em matéria, a gente está orientando sempre para que eles mantenham isso sempre em dia, para que a gente possa acessar sempre e de maneira bem rápida. Tá? Mas assim, qualquer dúvida, nós estamos aqui no Parque Dr. Lauro, sempre à disposição do produtor
agora nesse período de pandemia, a gente sempre pede que o produtor agende, porque sempre venha de máscara, né? Essas são as exigências tanto do município como do estado, que a gente agende, que a gente procure sempre para poder se cuidar, né? É importante que todos nós podemos atender o produtor dentro do cuidado. Então o produtor pode agendar pelo 996747123, 996747123, ou pelo 3422-1060. O produtor agenda, a gente atende sempre um de cada vez, usando máscara, fazendo higienização. Ninguém vai sair daqui sem orientação. Essa foi a participação do Carlos Eduardo Suertegaray, chefe de escritório da Ascala Emater em Alegrete. 12h33 o tempo é bom em Alegrete, temperatura 26 graus, temperatura em elevação neste momento aqui na Rua dos Andrades 86, centro de Alegrete, Rádio Minone FM, 34 anos. O INSS prorrogou o atendimento remoto para beneficiários até 10 de julho, de acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União de ontem. O atendimento presencial voltará a acontecer de maneira gradual a partir do dia 13 de julho. Os sindicatos comerciais de Alegrete alertam os trabalhadores sobre rescisões de contrato de trabalho. A entidade alerta que antes de assinar a rescisão, o comerciário deve procurar o sindicato para orientações. Estamos para a agenda Remates que comunica que a volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. 12h34, 12h34. Vamos agora com indicadores. Marcelo Boas, no oferecimento de Caal, Centro Comercial, tudo que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em leve queda nesta terça-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho, com contratos negociados a $8,75 por bushel, com perdas de 1 cento. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul, Dourados, 98, no Paraná, em Londrina, 96,50, em Mato Grosso, Rondonópolis, 105,50, em Goiás, Cristalina, R$100, Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$100,50, Santa Catarina, Pinhalzinho, 97,50, a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 42, no Mato Grosso, Primavera do Leste, 32, em Goiás, Acreúna, 36, Rio Grande do Sul, Chapada, 41, no Paraná, em Toledo, R$39, a saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em junho, negociados a R$215 a arroba. Mercado físico, em Jussara, Goiás, R$190 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, 202. Araçatuba, São Paulo, R$208 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$6,50 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em julho, $96,25 a saca de 60 quilos. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $107,80 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Oeste Baiano, 450, em Franca, São Paulo, R$490 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro, em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 63,04 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma, no Mato Grosso, em Campo Verde, R$84,61 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 53, no Paraná e Marechal Cândido Rondon, R$58, a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos, Santa Catarina, Rio do Sul, 55, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$68 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a Caal está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A Caal oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. Caal, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica Minuano. Estamos de volta com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade, comunicando que volta com remate da quinta no próximo dia 2 de julho.
Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda, remates de qualidade. Agora são 12 horas 37 minutos e meio, temperatura na marca de 27 graus, tempo bom em Alegrete nesta quarta-feira, 24 de junho. Governo avalia retorno de aulas presenciais em julho. A reportagem é de Marcelo Vaz. Ao longo dessa semana, o governo gaúcho deverá anunciar novidades sobre um eventual retorno das aulas presenciais no estado. Entretanto, em transmissão pela internet nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite disse que a questão não está fechada, mas considera difícil haver um regresso no dia 1º de julho. Nós tínhamos uma expectativa de poder ter algum retorno de alguma etapa de ensino no início de julho, dadas as condições que estamos verificando, né? Ainda não é uma decisão tomada, mas um antecipo que se torna difícil haver retorno no dia 1º de julho, de qualquer etapa de ensino para além daquilo que já nós tínhamos de liberação na educação. Eduardo Leite explica outro fator a ser analisado. A primeira quinzena do próximo mês é considerada a mais crítica tradicionalmente no sistema hospitalar gaúcho. Por termos a coincidência na primeira semana de julho com aquela semana epidemiológica em que mais o nosso sistema hospitalar é demandado por outras doenças respiratórias, que nós passemos a trabalhar para a segunda quinzena de julho com a primeira etapa da educação. Então, estamos ainda analisando o comportamento das internações e dos diversos indicadores, e ao longo dessa semana nós deveremos anunciar aí de que forma efetivamente que identificamos a possibilidade do retorno da educação de forma presencial em algumas etapas de ensino. A rede estadual de ensino está viabilizando a continuidade dos estudos dos alunos por meio de aulas remotas através da plataforma Google Sala de Aula. O mecanismo é uma das principais ferramentas educacionais disponíveis, possibilitando a criação de 37 mil turmas e cerca de 300 mil ambientes virtuais divididos por componentes curriculares no estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 12 horas 40 minutos, 12h40, Rota 97, segunda edição. Tempo bom, temperatura 27 graus. Estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos trazer a participação de Pablo Marzulo com a região em 1 minuto. No Rota 97, a região em 1 minuto. Nesta terça-feira foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Santiago 13 novos casos de coronavírus no município. De acordo com o secretário de Saúde, Eldrio Machado, o município registra hoje 81 positivados e 31 recuperados. Em São Gabriel, quem não obedecer o que está no decreto municipal vai responder criminalmente e ainda pagar uma multa de R$ 332. Entre as obrigações está o uso de máscaras, mesmo em via pública. Não pode haver aglomerações e entende-se que 3 pessoas paradas conversando já se trata de aglomeração. A Câmara de Vereadores de Uruguaiana, exemplo da Câmara de Alegrete, antecipou a devolução à Prefeitura Municipal das sobras de recursos que foram economizados ao longo do ano. O valor do depósito é de R$ 200 mil. A ação se deve em virtude da situação de calamidade pública decretada para combate à pandemia do novo coronavírus. A região em 1 minuto no Rota 97 com o repórter Pablo Marzulo. 12 horas 41 minutos e meio, é o Rota 97 em sua segunda edição aqui pela Minuano FM. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informações. Fica aqui, fica Minuano. Não podemos. Agenda comunica a clientes e amigos que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Consultas a todo momento sobre vacas vazias, com cria e especialmente novilhas e novilhos. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Comissão vendedor 3%. Para participar, ligue para 3422-4664 ou 4457. Agenda remates de qualidade. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas,
conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então, assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. A Esco GT todos os dias terá novidades para você. Mudanças em condições de pagamento, seguro de gerador fotovoltaico, financiamento e muito mais. Aproveite a queda de preços e invista em energia solar. Entre em contato com um de nossos consultores ou acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Avenida Tiaraju, 1406, Edifício Pampatec, ou acesse www.escogd.com.br. 97,5. 12h44, 12h44. É o Rota 97 na sua segunda edição, nessa quarta-feira de tempo bom, a temperatura elevada. Para a época, estamos aí com 27 graus de momento aqui nos estúdios da Minona, na Andradas 86, centro de Alegrete. Estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente, da Somar Meteorologia, aqui no Rota, em sua segunda edição. Olá, ouvintes da Rádio Minuano, aqui de Alegrete. A quarta-feira é de mudança no padrão do tempo aqui na nossa região devido à aproximação de uma nova frente fria. Este sistema já pela manhã pode trazer pancadas de chuva e essas pancadas também podem vir acompanhadas de novos temporais. Ao longo da tarde o sistema ganha força e as chuvas também aqui na nossa região. Por causa da chuva a temperatura já não sobe tanto. Na quinta-feira, ou seja amanhã, o dia também será fechado, chuvoso aqui na nossa região por causa da presença deste sistema. Mas a partir da tarde, aos poucos, o tempo vai melhorando. Isso com a chegada de uma nova massa de ar seco de origem polar, que durante a noite já toma conta aqui da região, despencando as temperaturas. A sexta-feira já deve amanhecer com sol aqui na região e com frio, temperaturas que podem ficar entre 3 e 5 graus. E já tem possibilidade de geadas ao amanhecer. Final de semana também será de tempo firme e com possibilidade de geadas. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. 12h45 o Rota 97 na sua segunda edição pela Minuano FM. O Senado aprovou ontem a PEC que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estaria marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro. A PEC aprovada pelo Senado adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno para dia 29 de novembro. Agora a PEC segue para a Câmara dos Deputados para ser aprovada. A nuvem de gafanhotos que está próxima à fronteira oeste do Rio Grande do Sul deve seguir para o Uruguai. A informação foi repassada no fim da tarde de ontem pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina, que informou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Agenda Remates de Qualidade, comunicando que volta com o remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda Remates de Qualidade. 12h46, Comissão de Constituição e Justiça. Aprovação de matéria sobre ensino domiciliar gera polêmica. Reportagem de Christian Costa. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou por 9 votos a 3 o parecer favorável ao projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar no Rio Grande do Sul. A matéria estava há quase um ano tramitando na CCJ. O parecer recebeu votos contrários dos deputados estaduais Luiz Fernando Mainardi, Pepe Vargas do PT e Juliana Brizola do PDT. Conforme Pepe Vargas, o projeto é inconstitucional, já que decisão do STF considera a matéria de responsabilidade da União. O relator Sérgio Turra defendeu a aprovação do parecer. O progressista entende que o Legislativo tem poder para tratar do tema.
A Constituição, ela garante a liberdade dos pais, ao mesmo tempo que atribui como dever do Estado e dos pais a responsabilidade pela educação das crianças, e então é absolutamente abrigado pela Constituição, até porque ele remete a regulamentação ao Executivo, o que acaba também por estar abrangido, abarcando uma decisão do STF, que não tolhe o Legislativo de tratar do tema, mas diz que precisa haver regulamentação por parte do Executivo. O autor do projeto, o deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, comemorou a aprovação na CCJ do projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar no Estado. Ele coloca que a matéria é um passo importante na liberdade educacional. Possibilidade de termos mais alternativas para melhorar a educação das nossas crianças, e especialmente um passo importantíssimo rumo ao fim da perseguição injusta e indevida contra pais e mães educadores estado afora, que vêm sofrendo desnecessariamente com a intervenção de Ministério Público e, em alguns casos, até Conselho Tutelar, que acusam pais e mães educadoras de abandono intelectual. A Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento aprovou outros 10 pareceres favoráveis nesta terça-feira. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa. 12h49, 12h49, temperatura 27 graus, tempo bom em Alegrete. A segunda Promotoria de Justiça Civil de Alegrete abriu processo seletivo de estudantes do curso de Direito para o quadro de estagiários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. As inscrições ao processo seletivo encerram-se no dia 1º de julho de 2020 e podem ser realizadas na Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete, localizada na Avenida Tiaraju, número 944, bairro Ibirapuitã. Em recente relatório, a Secretaria de Meio Ambiente apresentou os números desde 2007, totalizando 531,4 toneladas de pneus inservíveis recolhidos que foram para reciclagem através da empresa Reciclanip. 12h49 Rota 97, em sua segunda edição para a Agenda Remates, comunicando que volta com remate da quinta no próximo dia 2 de julho. Este é o momento do pico da procura para bovinos para colocar na pastagem de inverno. Dia 2 de julho, remate no parque com transmissão pelo Lance Rural. Agenda Remates de qualidade. Vem aí o correspondente Piranga via Rede Gaúcha Sat. Logo após o Parceria aqui pela Minuano. Boa tarde. No primeiro dia de fechamento do comércio em Porto Alegre, lojistas cumprem decreto e centro ainda registra movimento. Gasolina está mais cara nos postos e terá novo reajuste nesta semana. Fundo Monetário Internacional piora a previsão e estima queda de mais de 9% do PIB no Brasil em 2020. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h51 tarde de sol, tempo seco e temperaturas altas em Porto Alegre. Agora faz 28 graus na capital. O primeiro dia de restrições ao comércio em Porto Alegre tem lojas com portas fechadas e movimento reduzido em grande parte dos locais na cidade. Nessa manhã, lojistas já iniciaram o dia cumprindo as medidas e fechando os estabelecimentos.
Locais tradicionais de movimento para compras, a Zenha e a Andradas, na área central, registravam muitas lojas fechadas entre a metade e o fim da manhã de hoje. Os lojistas estão cumprindo o decreto da Prefeitura, que a partir de hoje proíbe o funcionamento do comércio não essencial. As lojas abertas são aquelas autorizadas, como farmácias, óticas e pet shops. Dentre os locais visitados pela reportagem, o único que estava descumprindo as regras era uma loja de móveis na Zenha, que inclusive recebia clientes. Após o questionamento, eles baixaram a grade, mas seguiram atendendo. Na Andradas, o movimento é muito inferior em comparação ao vai-e-vem tradicional. No entanto, para um dia em que a maior parte das lojas está fechada, ainda tinha muita gente circulando e procurando produtos. Fiscais da Prefeitura e do Procon acompanham o cumprimento das medidas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Um grupo de cerca de 200 comerciantes protestou em frente à Prefeitura de Porto Alegre nessa manhã, pedindo a abertura do comércio não essencial. O protesto encerrou por volta das 11 horas de forma pacífica. A Prefeitura lamentou ter de tomar atitudes drásticas como a restrição das atividades. No segundo dia de bandeira vermelha na região metropolitana, parte do comércio está recebendo clientes sem permissão. Em Viamão, há lojas abertas na área central. A Prefeitura afirma que vai enviar equipes de fiscalização. Já em Canoas, lojas de roupas e calçados, bazares e papelarias funcionam normalmente. Em Gravataí, a reportagem encontrou poucas pessoas circulando na área central e todo o comércio não essencial está fechado. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo. Temperatura de 28 graus em Porto Alegre, 23 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria, 26 em Pelotas e 23 em Rio Grande. Tarde de sol entre nuvens e calor no Rio Grande do Sul, com temperaturas máximas próximo dos 30 graus. O tempo muda a partir do sul e do oeste com a chegada da instabilidade. Previsão de chuva em todo o estado a partir da noite. O preço da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras foi reajustado em 5% na média na última sexta-feira e o repasse para as distribuidoras chegou nos postos no início dessa semana. O preço médio da gasolina no Rio Grande do Sul está em R$ 3,95, 16 centavos a mais do que o verificado há um mês. O consumidor sente mais justamente porque o preço havia diminuído devido ao menor movimento nas ruas por conta da pandemia. A gasolina aqui no estado deve ficar aqui no estado a gasolina deve ficar ainda mais cara por causa do preço de pauta para o cálculo do ICMS. A estimativa é que nas bombas o impacto seja de cerca de 3 centavos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que autoriza estabelecimentos como bares e restaurantes a doarem refeições ou alimentos prontos que não forem vendidos. A doação será permitida desde que os itens ainda estejam próprios para o consumo. Está prevista punição se comprovado que alimentos estragados foram doados de forma intencional. As doações poderão ser feitas a populações carentes ou vulneráveis. O processo poderá ser intermediado por entidades beneficentes ou pelos governos. O governo de São Paulo anunciou há pouco a retomada das aulas presenciais a partir de setembro. A proposta prevê rodízio de estudantes e uma combinação de aulas presenciais com manutenção do ensino à distância. As escolas poderão ser reabertas em cidades que estiverem na fase amarela do plano de flexibilização da economia. A proposta ainda será detalhada pelo governador João Dória em coletiva de imprensa. Ainda nesta edição, o SUSEP transfere presos que lotavam delegacias do Vale dos Sinos e de Canoas. Investidores retiram 51 bilhões de reais do Brasil em 12 meses. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Fique atento. O governo do estado paga hoje os salários de maio para quem recebe até R$3.000. A nova parcela, no valor de R$800, quita os vencimentos de 57% da folha. A próxima parcela permanece prevista para 10 de julho, mas como novo valor, agora de R$2.250. O pagamento de 100% da folha de maio segue previsto para o dia 13 de julho.
A SUSEP começou hoje a remoção de presos que estavam há cerca de 2 semanas nas delegacias de Novo Hamburgo e de São Leopoldo, aguardando vagas no sistema prisional. Em cada um dos locais há 20 detentos. Estão sendo transferidos os presos que pertencem à Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo. Alguns estão na delegacia de Canoas. Há 42 detentos no local e 24 devem ser removidos ainda hoje. Os detidos foram encaminhados para o centro de triagem no bairro Partenon, em Porto Alegre. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo bom em Porto Alegre, temperatura de 28 graus, 12 horas 57 minutos. O produto interno bruto brasileiro vai ser duramente afetado pelos impactos provocados pela pandemia e deve recuar 9,1% neste ano, segundo a nova projeção do Fundo Monetário Internacional. Se confirmada a previsão, o tombo da economia deverá ser o maior em 120 anos. Em abril, o FMI estimava uma recessão de 5,3% no país. A previsão do fundo também é mais pessimista que a de boa parte dos analistas brasileiros. Os novos dados do FMI mostram uma piora generalizada para a atividade econômica mundial. A Organização Internacional aponta que o PIB global deve recuar 4,9% neste ano. Os investidores retiraram quase 51 bilhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil nos últimos 12 meses, encerrados em maio desse ano. Os valores retirados do país englobam aplicações em ações, em fundos de investimentos e em títulos da renda fixa. As retiradas aconteceram em meio à pandemia, mas tem gerado saída de recursos de países emergentes para títulos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos. O novo foco de coronavírus, que infectou mais de 250 pessoas em Pequim no início de junho, está controlado. No entanto, autoridades chinesas afirmam que os cuidados permanecem diante do risco de propagação da doença. Houve pressa para conter o surto ligado ao maior mercado atacadista de Pequim após o anúncio do primeiro caso, o que provocou o confinamento parcial da cidade. Em instantes, Hospital de Gravataí põe UTI em quarentena após médicos testarem positivo para coronavírus. Posto Ipiranga. Lá, profissionais da saúde têm 10% de desconto para abastecer através do app Abastece Aí, Acredita Aí. E se precisar, pergunta lá. Com um dia de atraso, Camaquã passou a cumprir, nesta quarta, as regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado determinadas pelo governo do estado. O município definiu o regramento próprio mais rígido, como o fechamento de algumas praças e aplicação de toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã. O município do sul do estado registrou 3 mortes em decorrência da Covid-19. A Justiça do Trabalho determinou que a JBS faça testes para a Covid-19 em todos os trabalhadores da unidade de Três Passos, no norte do estado, até a próxima sexta-feira. A decisão prevê o afastamento imediato, sem corte de salário, por ao menos 14 dias, dos empregados diretos e dos trabalhadores terceirizados que forem confirmados com a doença. A empresa também terá de manter uma rotina de testes periódicos para quem atua em postos compartilhados. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$30 mil. A JBS ainda não se pronunciou. 3 médicos da unidade de tratamento intensivo do Hospital Dom João Becker de Gravataí testaram positivo para coronavírus. Como medida de precaução, a unidade foi colocada em quarentena e a entrada e saída de pacientes estão proibidas. A instituição tem 10 leitos de UTI. De acordo com o controle do governo do estado, dessa madrugada, todas estavam ocupadas por pacientes sem coronavírus. Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que gerencia o hospital, os médicos não apresentaram sintomas e vão permanecer em quarentena domiciliar. Outros 2 colegas que tiveram contato com os profissionais também ficarão afastados por 14 dias. Em nota, o Hospital Dom João Becker afirmou que todos os profissionais e pacientes serão testados. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.
101.5. Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Boa tarde, Alegrete, boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando aqui pelo Parceria da Minuano até as 2h com o Parceria, com a boa música do Rio Grande, abraçando os aniversariantes de hoje. E você pode participar, interagir conosco pelo 3422-2930, também o nosso WhatsApp 991-53-0303 à disposição. Temperatura na marca de 28 graus, incrível, né? Hoje, 24 de junho de 2020, temperatura na marca de 28 graus, temperatura de verão, né? Impressionante. 24 de junho, parabéns aos aniversariantes de hoje. Muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. 13h03:30, vamos abrindo a musicalidade do Parceria com o grupo Manotas, depois o Baitaca aqui no Parceria. E que ronque as cordonas do grupo Manotaço na outra maneira. De Pilcha Nova temos chegando de novo. Baila no povo uma marca fandangueira. Tomei pro lado, vi aquela que eu queria. Linda guria, meu amor pra vida inteira. E se a cordona se cansar eu improviso. Se for preciso eu comunico a sala inteira. Que tem surungo no outro fim de semana. Eu levo a quero humana pra bailar outra maneira. Já enredei meu coração no corpo dela, pois é com ela que eu reparto meu carinho. Se ela topar essa parada eu também topo. Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho. Se ela topar essa parada eu também topo. Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho.